Não, ao contrário. É o medo de não conhecer que faz o jornalismo viver. É o medo do desconhecido que é muito maior do que o medo de qualquer coisa. Senão, não haveria caravelas, ninguém atravessaria o oceano. Então, é o relato que ameniza o medo. O relato daquela pessoa que sai das cavernas e volta e escreve, ou inscreve nas paredes das cavernas aqueles monstros que ela encontrou do lado de fora. Isso, sob uma certa ótica, poderia se chamar jornalismo. Obviamente, não sob a ótica que a gente imagina nos dias de hoje e com a qual a gente trabalha para teorizar sobre o jornalismo. Mas sobre a ótica da época, isso era uma espécie de jornalismo e ela tinha essa origem no medo. Então é o medo do desconhecido que nos leva a produzir relatos que nos façam, entre aspas, tentar conhecer alguma coisa. Colocar de novo, entre aspas, uma certa ordem no caos do dia a dia. É uma boa pergunta, porque se a violência, e isso até a gente tem que fazer um meia-culpa, porque em boa parte das vezes a imprensa ela superestima as reportagens de violência de uma maneira tal que também superestimam o medo dentro da sociedade. E isso vende. Tanto que um exemplo claro disso são as narrativas sobre o Rio de Janeiro. Eu conheço muita gente fora do estado que acha que vai andar na rua e vai levar um tiro de bala perdida. Porque, claro, as narrativas são sempre espetaculosas. Então eu acho que o principal inimigo das reportagens sobre violência é a espetacularização. A espetacularização produz uma narrativa que superlativiza a violência. E ao fazer isso, ela torna quase que irrecuperável o dano que causa na sociedade. Se a imagem vale mais do que mil palavras, tenta falar isso sem usar palavras. Ou mais simples ainda, liga o telejornal, mostra só as imagens sem o som e depois faz o movimento contrário. Só ouve o telejornal sem as imagens. Tenta ver qual que vai ser mais compreensível. Eu não tenho dúvidas que é aquele que vai estar com som e sem imagem. Quando as Torres Gêmeas foram atingidas, era uma imagem espetaculosa, mas ninguém sabia muito o que estava vendo. Não basta ver, é preciso que alguém diga o que você está vendo. É por isso que a palavra acaba tendo uma primazia sobre a imagem, apesar de no imaginário popular a gente achar que uma imagem vale mais que mil palavras. Eu acho que isso está completamente equivocado. Banaliza quase sempre a violência e exagera quase sempre porque é isso que vende jornal. A notícia é um produto à venda como outro qualquer. Então, diante do espetáculo, quando ela espetaculariza, ela torna essa notícia mais vendável. E ao fazer isso, ela contribui para esse ciclo vicioso, que acaba tornando a sociedade não só mais violenta, mas com uma percepção maior sobre essa violência que de fato existe, mas acaba sendo multiplicada e para alguém que vê de fora acaba sendo o grande campo semântico do Estado ou da cidade, quando isso não é verdadeiro. Eu já mudei de ideia sobre isso. Eu não acho mais que seja um estado de guerra. Não acho. Eu acho que é a imprensa que produz o estado de guerra e principalmente transforma as forças repressoras como forças de guerra, porque elas já se constituem assim. Quando um policial militar entra numa comunidade, ele entra, como o nome diz militar, no território inimigo. E no território inimigo o que você faz? Extermina, mata, dá tiro na cabeça como que é o governador. Isso não pode continuar assim. Então a gente não pode tratar como reportagem de guerra. Isso é equivocado, é completamente equivocado. Tem que se tratar como uma comunidade carente que necessita de uma série de serviços públicos, que está à margem do poder público e pior do que isso, está sendo massacrado por esse mesmo poder público, principalmente nos últimos anos e principalmente agora, quando a gente tem um governador fascista
que quer atirar na cabeça das pessoas que moram em comunidade, quer colocar helicópteros atirando de cima para baixo, que quer simplesmente massacrar um povo que já é oprimido nas comunidades carentes do Rio. Ensinou a comer feijoada, foi a primeira coisa. No primeiro dia como estagiário, meu primeiro plantão, aliás, como estagiário, ele levou todos os estagiários para comer uma feijoada ali perto de onde ele morava, em Ipanema. Segundo, ele ensinou que a gente tinha que se proteger muito antes de fazer uma reportagem, um ensinamento que talvez ele não tivesse seguido por pressões da própria emissora ou da própria reportagem, que precisava da imagem, da tal imagem reveladora, quando ele já tinha o conteúdo todo pronto. Ele voltou àquela comunidade, voltou àquela reportagem que precisava, não porque tivesse faltando informações, ele já tinha todas as informações, mas porque precisava de uma imagem para ilustrar, e se colocou em risco. Então talvez ele não tenha seguido esse próprio ensinamento que ele passava para a gente lá no jornal. Mas mais importante, eu acho que o Tim passou uma imagem, uma mensagem de solidariedade, de respeito ao próximo e de consciência de que o jornalismo é feito para quem mais precisa, é um serviço social, é feito para as comunidades carentes, é feito para expor as mazelas do Estado, as mazelas da alta sociedade, as mazelas daqueles que têm muito e não querem dividir o que têm, e que têm muito às custas de quem tem muito pouco. Uma das funções sociais do jornalismo é expor isso com a maior clareza possível e é explicitar que esse conflito de classes continua e está sendo exacerbado com esse governo fascista que a gente tem.